possamos fazer com que ela seja parte viva do nosso viver, ó Pai. Seja com todos os irmãos, em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Joel, vamos lá, toca o barco. Libera o seu áudio aí. Seu áudio tá fechado. Aí, Oi, agora sim. tudo bem? A paz do Senhor para todos. Amém. Deixa eu dar uma frisada aqui, Luiz, você até me ajuda. As pessoas que quiserem, ou eles falam o meu nome ou o seu, tá? Porque o meu, eu estou aqui no celular, né? Então, eu não sei, eu não estou vendo todo mundo. Eu tô no computador, eu consigo. E lembrando que eu tô no computador, eu consigo ver todo mundo, até inclusive controlar essa parte de algum áudio que é aberto, né? Então, de repente, se alguém liberar o áudio aí, tiver algum outro barulho, eu consigo fechar aqui. Então, se quiser me dar um toque aqui, aí a gente libera para que você possa falar. isso ajuda aí nos comentários. Lembrando, como diz Jeremias, né? O professor ele fala 20% e os demais nos ajuda aí com os 80%. Bom? Vamos dar início aqui, né? A descendência de Abraão. Rapaz, a gente não sabe o privilégio, a honra de nós temos como povo de Deus de fazer parte da descendência de Abraão. Imagina uma pessoa aí nascer pagão. Um exemplo, eu dou um exemplo aqui. Quando a gente não tem um conhecimento de nada, né? Os nossos pais vai lá, arruma um padrinho e vai lá e batiza a gente assim, sem anexo, sem fundamento, sem nada. E aí a gente fica naquilo, né? Fica na mermice. E quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, tem a mente aberta, estudando, se alimentando, a gente percebe que a gente não está só, que a gente não está sozinho, que nós fazemos parte, né, de um povo peculiar, um povo santo. E aqui o verso para memorizar vem falando, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso, né, gente? Que nós temos essa oportunidade, esse privilégio de sermos chamados um povo santo, um povo peculiar. Então, isso nos deixa maravilhados, porque Deus tem o seu povo aqui na terra e nós fazemos parte, não é isso? Deus escolheu o povo de Israel, não é isso? Fez uma aliança com o povo de Israel na época. Deus foi atrás, nós vimos aí na sua palavra que Deus foi atrás, foi em busca do seu povo e foi feita uma aliança com eles. E aí nós vamos ver aí no decorrer da semana que no meio, nós vimos na semana passada, no meio do povo de Israel, Deus escolheu um povo especial, né? Um povo para poder continuar o trabalho, para as bênçãos de Deus ser derramadas, né, em todas as terras, desde Abraão, né? Claro que desde lá de Noé e tal, mas a gente, como nós estamos aqui falando sobre a descendência de Abraão, então vem uma linhagem de lá para cá, né? Deus escolhe Abraão e depois promete a Abraão as bênçãos dessa terra, né? E as bênçãos do céu, e agora teve que passar para frente, né? E aqui, quando fala da descendência de Abraão, na lição já de domingo, nós vemos aqui escolhidos entre todos os povos. Aí vem a pergunta aí para nós aqui, que tipo de povo que nós fomos escolhidos, né? Que povo é esse? Será que é o povo judeu? É só o povo judeu hoje que tem
que herdou a salvação, só foi o povo judeu que herdou a terra. Vamos aí comentar aí, vamos aí abrir o leque aí para você estar comentando aí a lição de domingo aí, para a gente dar continuidade. Escolhido entre todos os povos. Joel, se me permite comentar aí, bem, coincidência ou não, eu resolvi fazer aí o ano bíblico. Eu tenho um aplicativo da igreja, eu até sugeri no grupo, né? Até falei aqui também, que ele faz um paralelo entre o ano bíblico juntamente com o Espírito de Profecia. E eu estou lendo justamente sobre Abraão, sobre, né, a aliança. E é interessante que Ellen White ela nos amplia demais a visão em relação a essa questão, porque ela fala, por exemplo, ali que, na verdade, antes mesmo de Abraão, nós tínhamos uma situação lá no Éden, né? Então, nós tivemos ali, perdão, depois do Éden, ali, depois na situação de Caim e Abel, nós tivemos uma divisão ali de adoradores, né? Adoradores que, assim como Caim, obedeciam, perdão, assim como Abel, obedeciam à voz de Deus, aos chamados de Deus, aos preceitos de Deus, e a geração de Caim, que passou a fazer conforme o que achava que deveria ser, né? E isso veio ao longo de outras gerações também, né? E aí, mais recentemente, nos capítulos que eu tenho lido, ela tem falado, por exemplo, sobre Abraão e Ló, né? Então, onde Abraão foi aquele que resolveu fazer as coisas conforme que Deus pede, enquanto que Ló já segue aquela linha daqueles que escolheram benesses, escolheram coisas que para eles seriam mais viáveis, né? Mais interessantes em relação a esse mundo. E aí, a gente vê que através da promessa dada a Abraão e que consequentemente viria, né, todo o restante do povo de Israel, nós encontramos ali justamente situações, até mesmo, por exemplo, a própria escolha, né, da esposa de Isaac seguiu justamente esse pensamento. Abraão não queria que se contaminasse com com os outros povos que ali próximos dele estavam, que adoravam outros deuses. Ele queria que fosse da família dele, que entendesse que o Deus verdadeiro a ser cultuado, né? Então, nós vemos aqui não uma exclusividade, né? É até interessante que a lição de sábado ela vem nos trazendo que Israel ela estava num ponto estratégico, né? Que ela fazia justamente a ligação com três continentes ali, aonde várias pessoas, vamos pensar a questão à época, né? Eles não tinham ali se espalhado tanto, digamos assim, ao longo do mundo, e a maioria das viagens eram feitas de forma terrestre. Então, eles estrategicamente passavam por ali e tinham contato com a vivência dos israelitas, dos judeus, né? Ou seja, era a forma de Deus ir lançando a semente para que ela se espalhasse para outros lugares, né? Então, Deus, ele não fez, nunca Deus faz nada por acaso, né? Deus, ele escolheu um povo, primeiro, entendendo a, a fragilidade, né? É um povo que não tem ali muito recurso bélico, não tem tanta prosperidade, digamos assim, financeira. Era um povo que era muito necessitado, ou seja, necessitado não somente de coisas, né, para sua sobrevivência, mas principalmente do cuidado de Deus, que Deus realmente agisse ali de maneira espetacular com eles. E aí a gente vê o amor de Deus justamente com os olhos. Quando Deus olhou para aquela nação, ele entendeu que ali algo de diferente precisava acontecer e o amor dele, o cuidado dele para com esse povo, que inclusive, né, trazendo para nós hoje, né, Deus ele vê a nossa fragilidade e a nossa de estar colocando tudo nas mãos dele para que ele possa cuidar de nós, para que ele possa nos conduzir. Fica à vontade, pessoal, para comentar também.
Olá. Mais alguém aí quer comentar, pessoal? Posso colaborar? Elias? Bom dia, gente. Tudo bem? Ok? A resposta é sim. Pode falar, Elias. Sim. Deus colocou Jerusalém, Israel, como nação eleita, mas não era só para eles serem professores de si mesmos. Era para levar Deus a todo o povo, toda a nação. E que acabou fazendo isso foram os apóstolos. Né? Então, essa é uma das explicações do povo ter se dispersado, né, violentamente da terra e para toda a parte da Europa, para poder levar, para não ficar concentrado no templo o conhecimento de Deus. Né? O mundo tinha que saber de Deus. Né? Coisa que quem acabou fazendo foram os evangelistas, né? depois de Cristo. É isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Mais alguém? Queria ser Aí? eu, Cacilda, já. Ok. Um pequeno comentário assim que eu vi na lição, quando Deus ele escolheu a gente, ele escolhe aqueles que ninguém quer, porque quando você está lá no fundo do poço, que você acha que não tem mais, que ninguém olha para você, Deus vai lá e te tira daquele lugar e te faz grande, e de ignorante você passa a ser sábio, e as coisas que para você era escura. E assim também tem o fato de nossas escolhas. Quando Caim matou Abel, ele fez a sua escolha. Ele obediência, escolheu um caminho longe de Deus. Quando Abraão escolheu a mulher para o filho dele, ele escolheu que a descendência continuasse adorando o mesmo Deus, porque ele tinha medo que o filho escolhesse uma esposa que a descendência fosse corrompida também. E eu penso que a mesma coisa hoje somos nós. Nós temos essa escolha de continuarmos sendo parte desse povo que Deus escolheu. Parte de Israel, um Israel espiritual. E hoje é muito difícil, é difícil permanecer naquilo que Deus escolheu para a gente. Porque às vezes nós vemos algumas coisas, e principalmente hoje em dia, no tempo que vivemos, que hoje as igrejas estão fechadas, se nós não permanecermos estudando a palavra, vendo coisas lembrando das promessas de Deus, tá muito fácil de se desviar. Maravilha. Joel, Mais alguém aí quer fazer um comentário? Joel, eu quero fazer um Ok. comentário, né? Aqui a gente vê que, de acordo com o plano divino, né, isso aqui está na lição, os israelitas deveriam ser uma nação real e sacerdotal, no sentido de que deveria prevalecer sobre o reino do pecado, né? Israel, ele deveria ser uma nação, né, que ainda vindo aquelas coisas, eles deveriam prevalecer e colocar Deus em primeiro lugar, né? Aí a gente vê em Apocalipse 20, verso 6, né, aqui, Deus fala que bem-aventurados, santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos, né? Então, a gente vê que Deus deu aquele privilégio, escolha para o povo de Israel, né? Mas sendo que a igreja, hoje, a igreja de Cristo, ela tem o mesmo privilégio, né? Nós, sabedores da Bíblia, da palavra de Deus, então aquele privilégio que Israel teve naquele tempo, esse é o privilégio que está sobre as nossas mãos hoje, né? Nós o quê? Nós, todos em geral, nós escolher, né? Nós estar do lado de Deus e nós buscar o poder do nosso Deus, porque comentar, mas Israel fez isso, Israel devia ser assim, devia ser. O tempo de Israel passou e agora é o nosso tempo. Então nós temos que permanecer firme como nação santa e um sacerdócio real escolhido para proclamar a palavra do nosso Deus.
Maravilha, Ô, Joel, maravilha. se me permite só acrescentar justamente um ponto da lição, que tem a ver justamente com o que o Gildo falou. Eu vou ler aqui, ele fala assim, ó: como os sacerdotes deveriam se aproximar do Senhor em oração, louvor e sacrifício. Como intermediários entre Deus e os pagãos, deveriam servir como instrutores, pregadores e profetas, e ser exemplos de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião. O que mudou nesse tempo todo? Será que mudou alguma coisa? Ou continua como sendo a mesma função daqueles que hoje fazem parte desse grande Israel, né? Dessa grande nação que Deus criou? Então aí continua, né? Deus não só escolheu, mas Deus também queria abençoar, não é verdade? E esse abençoar é que ele queria dar uma terra, né? A lição de segunda-feira vem dando continuidade, o acordo sobre a terra. Então, Deus prometeu uma terra para o povo, não só escolheu, mas ele prometeu a Abraão. E depois veio se concretizar, né? Foi passado 400 anos, e veio se concretizar em Moisés e Josué. A gente percebe, vai analisando, o cuidado de Deus para o seu povo. A gente não está à mercê, né? A gente não está jogado. Às vezes se sente muito, eu estou abandonado, né? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me vendo a minha situação, as minhas lutas? A gente questiona isso, né? A gente fica assim, parece que fica se sentindo abandonado por Deus. E não é isso, né? Nós estamos vindo aqui numa linhagem aí, ó, lá atrás, lá no Velho Testamento, para chegar até nós. Por isso que tem um ditado que diz assim: não existe uma vitória se não haver uma história. Então, a nossa vida tem que ter uma história para chegar até mim, chegar até vocês aqui, tem que ter uma história lá atrás. E aqui a gente vê que chegou até Moisés, né? Chegou até Moisés e Josué a terra que Deus estava o quê? Prometendo. Tem um comentário que diz assim: Moisés repetiu a ordem divina. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entre e tome posse da terra. Então, a gente vê aí que a terra foi prometida a Moisés e Josué, mas foi a terra prometida. Não podemos esquecer disso. Foi uma terra prometida que Deus que prometeu. E quando chegou neles, o que aconteceu? Você vê que Moisés ele estava lutando para entrar na terra de Canaã. E vocês conhecem a história que Moisés estava próximo a entrar na terra. E agora o que aconteceu? O povo ali se lamentando, né? O povo se lamentando, chorando: eu quero água, eu quero carne, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí Moisés, por amor ao povo, foi lá, subiu lá o monte, né? E foi bater na pedra, não é isso? Bateu lá na pedra 3 vezes. E aí foi aí que Deus falou: Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar, não, você vai ficar. E depois Deus prometeu a terra para quem? Para Josué. Josué entrou na terra prometida, né? E ali você viu aí as bênçãos de Deus. Claro que Moisés, ele não entrou na terra, mas ele foi salvo, né? Ele foi trasladado, né? Se nós for ver lá em Judas, não é isso? Vamos ver lá no livro de Judas, você vai ver que Deus depois foi lá e levou Moisés, né? Levou Moisés para o céu. Então, a gente vê que a gente podemos analisar aí que a gente nós não estamos só, né? Tem outro comentário aqui que diz assim: para entrar na terra prometida, o povo precisava obedecer às leis
divinas. Então, esse aí é outro desafio que nós passamos hoje, né? A gente precisa permanecer firme, porque Deus está preparando, né? Como a gente sabe, em Apocalipse 21, versículo 4, né? Vi um novo céu, uma nova terra, e o mar já não existe, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, a nova terra, como foi prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e depois chegou aqui a Moisés e Josué, foi uma terra que emana leite e mel. Não só essa terra prometida, a terra terrena, mas também, ao mesmo tempo, até o novo céu, a nova terra que Deus prometeu para eles também. E da mesma forma é o que Deus está pedindo para nós hoje, né? Perseverar, continuar firme nos caminhos, né? Como a Cacilda acabou de comentar, e a igreja está fechada. Mas eu preciso fazer a minha igreja aqui na minha casa, entende? Aí, só lá, a casa lá está fechada, o prédio está fechado. Mas nós somos a igreja aqui. Então, nós precisamos fazer o que aqui, nessa terra? O povo de Deus está espalhado nos 4 cantos deste mundo. Então, em outras denominações também. Mas eu preciso perseverar, continuar perseverando, porque a terra já está pronta, né? Como diz 1 Coríntios 2, versículo 9. Nem olhos viu, nem ouvidos nunca ouviu que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esse é o privilégio, né? A promessa continua, né? A promessa continua, que no nosso caso aqui, que é a promessa da vida eterna, né? Que foi dado para lá atrás Abraão, Isaac e Jacó, e deu para esses homens, e agora está dando para nós, né? A terra está prometida para nós. É muito importante. Ontem, assim, no velório, o pastor estava pregando lá, e ali nós estava cantando, né? Alguns louvores. Algumas pessoas lá, católicos, lá de outros velórios, vieram para ver de perto, né? O velório nosso, porque a gente, além de o pastor pregar, nós estava cantando louvores ali, e as pessoas, eu acredito que as pessoas, nossa, que coisa diferente, um velório, o pessoal cantando. Então, isso é que nos alegra, isso é que nos fortalece na bendita e gloriosa esperança. Então, a lição aqui mostrando que nós precisamos realmente viver essa esperança, ter o desejo, abraçar essa esperança, ter mais convicção, porque essa promessa logo, logo vai se concretizar, e mais um pouquinho de tempo Jesus virá para nos buscar. Amém? Alguém tem um comentário da segunda? Senão nós vamos para a terça. Joel, posso acrescentar um pequeno comentário? Amém? Só relembrando essa grande passagem bonita que você explanou muito bem sobre Moisés e a rocha, até foi uma pregação do pastor Hugo numa quarta-feira, aonde teve aquele desespero todo do povo, né? Deixou Moisés muito agitado, mas o que aconteceu foi que houve duas oportunidades, né? Na primeira, Deus disse para Moisés bater na rocha que ia sair água, e ele foi lá e fez isso. E o povo ficou abismado, porque conseguiram beber bastante água e acreditar que aquilo era verdade. E na segunda vez, Deus disse para Moisés, bater na rocha, Deus disse para Moisés falar com a rocha, que ia sair água também. Mas Moisés se perdeu ali no meio do caminho e ficou desesperado e acabou dando, acho que 2 ou 3 cajadadas fortes assim na rocha. E a própria rocha, isso foi uma pregação do pastor Hugo, né? Uma grande pregação. A própria rocha, ela é o Senhor Jesus, né? E é por isso que ele não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu.
ele, ao invés de falar com a pedra, ele bateu na pedra a segunda vez, na rocha, né? Aí me faz pensar o seguinte, sem querer prolongar muito, nos dias de hoje, né, que somos o Israel de hoje, né? Se hoje aparecesse aqui Jesus Cristo dando um comando, uma ordem para alguém, uma ordem firme, forte, olha, façam tal coisa, porque hoje a gente vê uma diversidade, uma coisa tão imensa de tantos seguidores, de tantas coisas, né? Se ele aparecesse e dissesse para alguém, façam tal coisa, porque é isso que vai levar vocês para o melhor lugar. Como seria, né? Como seria? Porque tem tanta coisa que se segue hoje, uma porção de gente. Se a gente for dividir a sociedade hoje, acaba sendo uma loucura, porque a gente nem consegue. Então, é mais ou menos isso a minha contribuição. É só um raciocínio e uma lembrança do que porque Moisés não entrou, né, na Terra Prometida. Maravilha. Obrigado. Ô, Joel, Terça-feira. deixa eu só colocar uma questão. A gente pode pensar, né? Onde que Abraão viveu? Se a gente for parar para pensar justamente na história, né? A gente viu lá que o pai dele saiu lá de Ur e começou a caminhada fora, né? Mas aí depois Deus foi lá, visitou Abraão, falou para ele sair, dos parentes dele. E engraçado que Abraão ele foi justamente para a terra de Canaã. Ele já conhecia aquela região. Ele viveu ali. Mas olha só, mesmo com todas as propriedades, entre aspas, que Abraão era um homem muito próspero. Mas aí a gente vai pensar, nossa, Abraão, então, já tinha comprado tudo aquilo ali. Não. Abraão, ele só veio comprar alguma terra quando Sara morreu, que aí ele foi pegar ali o campo. Na verdade, ele só queria o túmulo de Macpela, e aí depois ele acabou comprando o terreno onde estava aquele túmulo, mas por conta da morte de Sara apenas. Fora isso, ele tinha servos, tinha animais, né? Bens, digamos assim, eram bens fixos, né? Não eram bens móveis, não eram bens fixos. E aí a gente fala assim, nossa, mas para que Deus tinha que tirar então o povo dali? A lição ela fala que é necessário que se tenha o curso natural, né? Você vê, agora a gente entende porque que o povo só veio para essa terra 400 anos depois. Era necessário que algumas coisas acontecessem, que a fé fosse provada, que se mostrassem fiéis realmente a Deus, ali colocassem a sua plena confiança ao lado dele, para que Deus pudesse dar a terra àquele povo, né? E aí, um outro ponto super interessante da lição, ela fala justamente o seguinte: Israel deveria cumprir a sua parte do acordo, caso contrário, as promessas poderiam ser anuladas. E várias vezes o Senhor deixou claro que se eles desobedecessem, a terra lhes seria tomada. E aí, a última frase da lição diz: é difícil imaginar como o Senhor poderia ter sido mais explícito em suas palavras. Então, assim, Deus, ele pode nos dar tudo, mas tudo pode nos ser tirado através da nossa desobediência ao que ele nos pede, né? Então, nós vamos... eu gosto sempre quando o Joilton ele faz a pregação ali falando de Noé, né? Fala que Noé investiu tudo que ele tinha para construir uma arca e no final das contas ele ganhou o mundo inteiro, né? Então, nós podemos justamente assim nos desprender de tudo que, entre aspas, podemos ter nesse mundo para ganhar algo que em nenhum lugar nesse mundo a gente vai encontrar, que é justamente a vida eterna e a terra, né, que Deus está nos prometendo, algo que realmente é inimaginável. É por isso que... Verdade. Pode falar. Não, só ia dizer que as nossas escolhas têm grande peso no percurso da nossa vida. Maravilha. Israel e a aliança, terça-feira. Voltando novamente na aliança, né? Que Deus fez uma aliança com Israel.
Só que nesse inteirinho aí, nessa jornada do povo de Israel de lá para cá, alguns se desviaram da fé. A apostasia continuou, né? A apostasia continuou. Aí vem uma pergunta, mas o que é apostasia? Negar uma religião e negar a sua fé. Então, alguns negaram a sua fé, o povo de Israel negou, alguns negou, né? À toa que muitos seguiram outros deuses, né? Saíram do povo de Israel, foram para outra raça, por isso que hoje, no nosso conhecimento bíblico e no dia de hoje, existem religiões, né? Na época tinha os fariseus, saduceus, os cananeus, tinha outras religiões, por quê? Porque Deus, ele escolheu o povo de Israel, certo? Escolheu. Mas alguns não quiseram. Ninguém queria seguir as leis de Deus. Noé só entrou na arca, como diz aqui a lição, Noé só entrou na arca porque ele obedeceu. Deus só falou para Noé, entra na arca, faz uma arca aí, ó, porque vai chover. Nunca havia chovido na época, né? Nunca havia chovido. Tudo saía, era umidade, né? Saía de umidade, a plantação era mantida por orvalho, né? E Deus chegou para Noé, eu quero tirar você daqui, eu quero te dar uma terra, eu quero que achei graça perante ti e faça essa arca aí. E aí, prega aí para o pessoal, prega para todo mundo aí, quem quiser entrar. Tá? O vídeo está sendo feito, e aí Noé fez, né? Então ele obedeceu, seguiu as regras do Senhor, e foi ele e a sua família que entrou na arca. Os demais tiveram a oportunidade e não quiseram. Da mesma forma, o povo de lá para cá também não tiveram compromisso, porque se eu colocar nos nossos dias hoje, quem perguntar hoje para a humanidade, hoje no século XXI, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, não é isso? Mas eu quero ir para o céu do meu jeito. Eu quero ir para o céu fazendo isso, fazendo aquilo, e quero ir para o céu do meu jeito, seguindo o meu jeito, achando, Deus quer o meu coração. E aí a gente fica, e aí por isso que o povo está assim, desse jeito, e aí fica difícil, né? Fica difícil a pessoa entrar. Mas aqui Deus fez uma aliança com ele, mas agora tem que fazer essa aliança, mas tem que seguir. Tem que nós estamos assim, dentro, aceitou a mensagem, mas eu preciso permanecer na mensagem, preciso não querer fazer as coisas do jeito que eu quero, que eu quero ir para o céu do jeito que eu quero, e não é por aí, não é assim que a banda toca. Então, um comentário aqui de Jeremias, né, Jeremias 3, 1 e depois o 20, e diz assim, ó, o texto diz assim, observe este texto de Jeremias sobre a apostasia de Israel. Se um homem repudiar sua mulher e ela deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? É o que o povo estava acontecendo com o povo, né? Jeremias deu esse exemplo, né? E se o homem deixar a sua mulher, né, deixar ela repudiar, estava lá repudiar, mas repudiar quer dizer, desculpa, repudiar quer dizer separar, deixar, rejeitar, reprovar e casar com outra. Será que vai lá, sai, deixa a minha mulher, deixo quieto e vou procurar outra, depois, será que Deus vai voltar a aceitar novamente, né? Eu fiz o que fiz, abandonei sem necessidade e fui buscar mulheres em outro lugar. Como é que fica isso, hein? Foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? A apostasia entrou, negou a fé, e está se referindo, ele deu esse exemplo, mas se referiu ao povo de Israel que estava com apostasia.
E aí, como é que vocês podem dizer aí para a gente? Então, eu quando ouvi essa parte aqui, eu pensei justamente, né? Muitas pessoas, elas acham justamente que ela pode viver a vida do jeito que ela quiser. Entre aspas, né? Pegando um paralelo aí, se relacionando com quem ela quiser, da forma como ela quiser. E aí, uma hora ela vai lá e se volta para Deus e ok. Não é que Deus não nos aceita de volta, né? Mas em que condição que de fato a gente volta para Deus? Será que a gente volta para Deus por amor a Ele, pelo desejo de fato fazer a vontade dele, ou por conveniência? Eu li um texto essa semana que assim me deixou atemorizado. Assim, Ellen White, ela falando que à medida que nós vamos nos afastando de Deus, que nós vamos adotando cada vez mais as coisas desse mundo, o amor de Deus em nós, ele vai se esfriando a um ponto que se seja irreversível. E aí não tem mais o que Deus fazer por nós. E eu fiquei com muito medo disso. E pensei justamente nas pessoas que estavam conosco aqui, sentados, né, no mesmo banco da igreja, que se afastaram, e que a gente vê se envolver mais com as coisas desse mundo e a gente não vê perspectiva dessas pessoas entenderem que elas precisam voltar enquanto ainda Deus está chamando a elas, né? E também para nós, como igreja de Deus, que nós, né, sejamos chacoalhados a deixar de fato as coisas que nos afastam de Deus, que nos fazem pecar. Tem um texto da lição que assim eu até fiz questão de destacar. Ele fala assim, ó, a apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. Ou seja, essa situação ela aconteceu justamente por quê? Porque Israel deixou de orar, porque Israel deixou de estudar a palavra, porque Israel deixou de buscar o relacionamento direto com o Senhor. E tudo isso que aconteceu é consequência de coisas que eles deveriam fazer e deixaram de fazer, e aí a gente sabe o resultado. Vamos olhar para a nossa vida. Será que não estamos também deixando de orar, deixando de buscar a palavra, deixando de repinho que seja ao longo da semana, para ouvir a voz dos irmãos, para ouvir as súplicas de cada um, para se sensibilizar com cada um, para que nós possamos nos fortalecer e aí continuarmos firmes nessa caminhada? O povo de Israel não era 100% santo, né? Podemos entender isso, mas no meio do povo de Israel surgiu os remanescentes. Glória a Deus por isso, porque se não fosse esse pouco de gente, esse restante de gente lá no povo de Israel, mesmo com a apostasia, você vê que o Israel não foi totalmente frustrado, né? E Deus ainda, mesmo assim, Deus amou, né? Deus diz como um povo santo, um povo escolhido, um povo peculiar. Mas no meio desse povo existia ainda os fiéis, né? Deus levantou profeta no meio do povo, né? E aí você vê aí o resultado de nós estarmos vivos hoje, de nós conhecermos essa mensagem, de nós vivermos essa mensagem, porque o remanescente surgiu. Mas aí vem uma pergunta aí para nós, né? O que é um remanescente? Para nós. O que é um remanescente? É um resto, não é isso? É uma sobra? É um resíduo? O que é um resíduo? Quem bate laje, quem tem costume de bater laje aí, quem é pedreiro, Raimundo aí mexe com isso também. Você bate uma laje, uma laje, tá lá, antes de bater a laje, você coloca todos
a ancora, né? Coloca as madeiras e tal, coloca lá as lajotas e coloca os ferros, depois vem com o aramezinho, começa a fazer todos os fechamentos, né? Os aramezinhos. Aí depois que está tudo pronto, antes de colocar a massa, jogar o concreto, é feita uma limpeza. É uma limpeza. E essa limpeza fica lá os resíduos, né? Fica lá os aramezinhos lá, os pedaços de arame, fica um prego, fica uma coisa e outra, e tem que ser tirado para não ficar no meio da massa. Então, seria os remanescentes, seria o restante, né? Que hoje tá como seria assim, nós como remanescente. Aqueles que continuou, aqueles lá atrás, que no meio do povo surgiu os remanescentes fiéis, né? Aqui, como diz aqui até a lição, entre as ervas daninhas, algumas flores ainda cresceram, né? Muitos profetas do Antigo Testamento falaram do remanescente fiel, a quem Deus reuniria para si como um belo ramalhete. Então, glória a Deus por isso, né? Então, isso mostra a gente que por que eu vou sair dos caminhos do Senhor? Vou sair dos caminhos do Senhor por causa do Luiz? Vou sair dos caminhos do Senhor porque eu vou sair dos caminhos do Senhor porque a pessoa virou a cara para mim, a pessoa não falou comigo. De jeito nenhum, gente. Você já faz parte desse povo. Alguém está me ligando aqui? Só comentar aqui da lição mesmo, que tem, Joel, que você leu aí embaixo, tem que o propósito de Deus era criar e preservar um remanescente fiel. Era o mesmo que tinha sido para toda a nação, usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Esse era o propósito. É isso. Maravilha. Mais alguém aí quer contribuir? Joel, Elias, pode falar primeiro, Elias, e o Gildo também. A gente vê aqui na lição que fala do remanescente, né? Nós vemos no livro de Sofonia 3, o verso 13, né? Aí fala assim: o restante de Israel não quidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitação não haverá quem o espante, né? Aqui o profeta fala que o restante, né? Seria um povo sólido, fiel a Deus, né? Um povo que Deus cuidava, né? E a gente vê interessante, se você olhar na história da igreja, né? A gente fala que foi a igreja dos apóstolos, onde Cristo fundou, né? Foi um período muito longo, né? Um período muito longo, se a gente vê, né? Esse né? Povo cristão, uma igreja, foi uma igreja fiel, um povo sólido, forte, né? Passaram grandes provações, né? Mas a gente vê que não foi o fim. E a igreja de Deus, ela continuou, e o remanescente, ele continuou, e ele está... às vezes eu fico pensando o seguinte, né? Aqui nós estamos... A gente vê que isso aí todo mundo comenta, religião já comenta, né? Nós estamos chegando para a história final, né? Aonde chega o seguinte: quem é cristão e quem não é cristão. Então vamos chegar a essa posição, né? Não falta muito. Mas eu vou alcançar, vai. A gente vê que a história do mundo a gente vai alcançar, né? Será na hora que vai ter a necessidade, né, de você
de você recusar, porque vai ter ou você vai ser cristão ou você não vai ser cristão, ou você vai falar sim ou nós vamos falar não, né? Agora, Deus fala que Deus vai ter o quê? Um remanescente fiel, um remanescente que obedece à sua santa palavra e não dobra o joelho a senhor ninguém, que nem foi a igreja primitiva, né? Foi um remanescente fiel, né? Assim, nós vamos ser assim nos últimos momentos finais, aonde já estamos chegando na segunda ordem mundial, né? Aonde a igreja ela vai ser peneirada, ou queira ou não, né? Ou não tem o meio termo, ou você vai ser, ou você é cristão, ou você não é cristão. Não vai ficar em cima do muro. Hoje não, hoje é até que alguém fica no muro, põe uma perna, outro não põe, vai ter uma série, né? Mas nesse tempo não. Ou vai ser o remanescente fiel ou não, né? Nós estamos se aproximando da história final. E a gente vê que Sofonia, né? Que graças a Deus, a gente vê dentro da Bíblia, a instrução da palavra, que nós vamos ter o quê? Vamos ter um remanescente fiel, né? Que ele vai ser um remanescente, que ele vai profetizar, ele vai falar a palavra de Deus e ele não vai se entregar a homem nenhum, né? Que na história bíblica a gente vê a palavra de Deus se aproximando, né? A gente vê a igreja e a gente vê a história da igreja também que está se aproximando para os momentos finais. Deus nos abençoe. Amém. Mais alguém quer fazer algum comentário dos remanescentes? Senão nós vamos para a quinta. Ô, Joel, deixa eu só... desculpa, o Elias queria falar também, perdão. Gente, é só para ilustrar, vou falar rapidamente. Remanescente que eu vejo assim seria... Abraão pergunta, e se tiverem 50, o senhor vai destruir a cidade? E se tiverem 10? Então, perdão, eu já vejo nessa cena um exemplo de remanescente. Um outro exemplo de remanescente Poxa, agora que deu. É no processo de mineração do cobre. O cobre é a terra rica, ou a pedra é atirada do veio na terra, é transportada até um alto forno e aí é necessário que a alta temperatura faça com que a escória suba e o cobre fique, a parte mais pura, mais refinada do cobre, vai para o fundo, para o meio do tacho. Essa escória, ela tem uma característica, chama de escória porque não pertence ao objetivo, né, de separar o cobre. Mas onde tem cobre tem ouro, e aquela escória tem ouro. Aquela escória não pode ser simplesmente jogada fora, porque tem um valor monetário muito grande. Tá? Isso é uma coisa curiosa. Então, é como se fosse um tipo de remanescente, né? Aí, será que tem 50 quilos de ouro nessa escória? Ou será que ainda tem 10? Não, ninguém vai jogar fora por causa de 10, não é mesmo? 10 quilos de ouro naquela pilha de escória. E nos dias de hoje, eu penso assim, o remanescente é aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos. Obrigado. Maravilha, é isso Joel, mesmo. Só para a gente acrescentar. Quinta-feira. Deixa eu só acrescentar aqui e trazer uma experiência dessa semana. Eu estive com um rapaz essa semana e ele, quando eu falei que eu era adventista, né? Ele falou: Nossa, que legal, meu filho estuda na escola de vocês. É excelente, maravilhoso e tal. E aí ele falou assim: Olha, vocês são os únicos que eu conheço que conhecem de verdade. A gente sabe que não estamos, né, no melhor momento, digamos assim, em termos da igreja buscar conhecer de fato toda a palavra. Já fomos mais notórios nesse sentido, mas ainda existe um remanescente, né? Pegando justamente essa
esse termo, né, que a lição nos traz, ainda existe o remanescente, ou seja, aqueles que ainda se preocupam em buscar conhecer da palavra de Deus para que possam, com propriedade, falar dela para outras pessoas. E um outro detalhe, e aí ele é muito mais sério, viver aquilo que está na palavra de Deus, né? Então, o convite é que nós sejamos esse remanescente, esse que faz com que a igreja faça valer a pena, não porque tem músicas bonitas, porque tem pregações bonitas, tem excelentes oradores, tem uma liderança muito bem organizada, não, porque de fato a palavra de Deus, ela é pregada e ela é vivida, que possamos ser esse remanescente, né, de vida, de conhecimento e de prática. Glória a Deus. Isso aí. Quinta-feira, o Israel espiritual. Aí eu faço a pergunta aqui para nós aqui. Quem é o Israel espiritual? Será que seria os judeus? Será que seriam os gentios? Quem seria esses Israel? Na mente, no nosso conhecimento aqui, no nosso modo de ver aqui. Remanescente, nós vimos aí, né? O remanescente do povo de Israel surgiu um remanescente que permaneceu fiel, como vocês acabaram de citar aí. Mas nos nossos dias, hoje, no século XXI, quem é esse Israel espiritual? Hoje, fala Luiz. Opa, então, me chamou a atenção, não sei quantos de vocês têm observado aí, alguns, principalmente pessoas, né, da mídia, têm colocado aí não sei se é um de DNA que está sendo feito, tem algum exame aí que está sendo feito, que tá revelando a origem das pessoas, né? Então, com todo respeito, eu vou trazer aqui uma ocasião que me chamou a atenção. Uma pessoa, no caso negra, ela falou que depois que ela fez esse exame, esse processo, enfim, não sei exatamente qual é o termo usado aí, ela já pôde vislumbrar, por exemplo, ali os seus antepassados vindo nos navios negreiros para o Brasil e tal. Então, eles começaram a falar dessa origem, né? E é interessante que, assim, se a gente for pensar, quantos de nós talvez teríamos uma ligação de sangue com Abraão? Qual que é a possibilidade de nós termos alguma ligação de sangue com Abraão? Talvez nenhuma, né? Talvez muitos de nós aqui não tenhamos nenhum vínculo, absolutamente nenhum vínculo com Abraão, em termos de parentesco direto. Mas essa grande família que Deus prometeu para ele, como as estrelas do céu. E aí, quando a gente vai, né, para o litoral, para o interior, e a gente olha para o céu, de fato, limpo, numa noite, de repente, aí, de verão, né, sem nuvem nenhuma, sem nada que possa nos atrapalhar, a gente vê aquele céu extremamente cheio de estrelas. E aí você fala assim, nossa, como que pode ser a minha descendência dessa forma? Como Abraão deve ter pensado. E mais ainda, quando a gente olha a areia, né, a areia da praia, quem pode contar a areia da praia? Ninguém pode contar. Mas olha só que maravilha. Deus, ele falou que a descendência de Abraão seria como a areia da praia. Humanamente, é impossível. Mas olha só, justamente essa oportunidade que Deus nos dá de fazer parte dessa grande família espiritual, esse Israel espiritual que a lição nos traz, faz com que nós sejamos absolutamente da mesma família, como se fôssemos irmãos e irmãs vindos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí a gente passa a entender o nosso valor de uma forma muito maior, muito mais ampla, né? Muitas pessoas se sentem sozinhas nesse mundo, achando que às vezes até a própria família de repente já não acredita mais nela, né? Não mais a aceita por conta de uma série de coisas que ela fez ao longo da vida. Mas aí quando ela enxerga que existe uma família muito maior,
que a partir do momento que a pessoa entende a mensagem de Deus, que ela entrega o coração, ela passa a fazer parte dessa imensa família, e é uma família que nunca vai deixar de existir. É interessante que hoje nós temos famílias que, de repente, ali não tiveram filhos, né? Netos, enfim, não teve uma descendência. E aí são famílias que são fadadas a desaparecerem, a não mais existirem. Mas essa família espiritual, ela nunca vai deixar de existir, muito pelo contrário. Apenas para essa família é assegurada uma continuidade eterna. Glória a Deus. Hoje, se a gente for analisar aqui um pouquinho aqui, um conhecimento que eu aprendi, eu queria passar para vocês, é que hoje, para muitos aí, pensa que o Israel espiritual seria os judeus. Só que quando a gente começa a observar lá as profecias, de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. No ano 34, né, foi dada a oportunidade para o povo judeu até no ano 34. Ali, a oportunidade das 70 semanas, e no ano 34, o povo, Estevão foi apedrejado. E do ano 34 em diante, até chegar até nós, a salvação chegou até o judaísmo, chegou até os gentios, né? Gentios que hoje seria nós. Então, graças a Deus que o Israel espiritual seria eu e você, nós que guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus. Deus hoje se tornou agora religião, né? O judaísmo, porque os judeus veio de Judá e agora eles têm uma religião deles. Mas pela palavra de Deus, a salvação veio para nós, chegou até nós gentios, né? Gentios é porque não é judeus, né? Nós não é judeu, mas gentil é porque Jesus morreu, né? Jesus morreu por cada um de nós e deu essa oportunidade para nós gentios. Então, glória a Deus por isso. Então, a fé em Cristo, que faz toda a diferença, que quebra as barreiras, né? Não importa a raça, a cor, né? Não importa nada disso. O que importa é eu e você aceitando a Jesus como nosso Salvador pessoal, entregando nosso coração e permanecer firme, né? Guardando os seus mandamentos. E aí sim, aí a coisa muda, né? Em Cristo, nenhuma distinção. Somos comprados por seu sangue. Esse é o que nos anima, esse é que nos dá ânimo e força para podermos continuar, por intermédio de Cristo Jesus, né? Então, hoje, o Israel espiritual seria eu e você, para a honra e glória de Deus. Fala, Luiz. Pessoal, só um detalhe rápido. A gente pode continuar mais um pouquinho, que certo. Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal não mandou o link do culto ainda. Então dá para a gente acrescentar mais algumas coisas aí, tem mais um tempinho. Então, vamos lá. Só acrescentar aí, Joel, que a lição também traz isso, que nós somos Israel espiritual a partir do batismo. Quando nos batizamos, nós adquirimos esse parentesco com Cristo. Por meio do batismo, nós nos tornamos o Israel espiritual também. Só isso. Maravilha. Olá. Maravilha. Pois não, Elias? Então, gente, se tem alguma dúvida a respeito se nós podemos se tornar merecedores de sermos chamados de remanescentes, né? Se alguém tem alguma dúvida ainda, eu quero lembrar que na genealogia de Jesus, pelo lado materno da mãe, nós encontramos pessoas ancestrais de Maria, no caso ancestrais de Jesus, que não eram do povo judeu, né, que vieram a ter a mesma fé por casamentos e outras histórias. Né? Tem Noemi, se não me engano, a palavra,
tem várias outras situações. Então, sempre tem a chance, né, que mesmo que a gente não tenha o sangue de Abraão, nós somos também, podemos ter o sangue de ser da família espiritual, pronto, né, o remanescente, que é o tema de hoje. É isso. Então, É interessante. no meio de... Fala, Luiz, fala. Opa. Então, é interessante que quando a gente vê essa parte de árvore, se a gente for fazer uma árvore genealógica, né? Vamos pegar o exemplo aí do Joel, né? Se o avô do Joel for fazer ali a árvore dele, a partir dele e da sua esposa, quantas pessoas nós já teríamos agora, Joel? Vamos pensar aí. Você falou que vocês eram em 10 irmãos. Aí cada irmão, né? Não sei se todos, mas a maioria deve ter se casado, devem ter tido filhos. Creio que você já tem alguns sobrinhos, né? Também, alguns já podem ter tido netos também, né? E aí a gente começa a ver uma ramificação, uma ampliação. Mas é interessante que a lição ela fala que o cumprimento da promessa, dessa promessa, né, de fazer com a areia do mar, como as estrelas do céu, de Abraão, ela se tornou realidade em Cristo. Porque justamente a partir daquele momento, imagina que os seus 10 irmãos, Joel, tenham nascido de uma vez, né? Vamos pensar assim, uma família ali que, de repente, a esposa descobre que está grávida, mas ela não descobre que ela está grávida de um, que é a maioria, mas de 7, 8, 10, enfim, ou, né? Enfim, aquela coisa que de uma hora para outra, a família ela sofre um boom, onde você tem um crescimento gigantesco. Só que isso não parou ali, né? Isso só aumentou cada vez mais, não somente com a distribuição do homem ao longo de todo o restante da Terra, mas justamente porque o evangelho ele precisou se expandir, precisou crescer. E essa família pode crescer ainda mais. E aí é interessante quando nós entendemos que nós, como integrantes dessa família, nós também somos responsáveis pelo crescimento, pelo aumento dela, porque essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Esse Israel, ele precisa ser cada vez mais povoado. E em dado momento, eu já parei para pensar, não sei se você já parou para pensar nisso, mas aí já parei para pensar justamente assim, nossa, mas vai ter espaço para tanta gente assim, né? Porque nós hoje somos quase 7 bilhões de pessoas vivendo hoje, né? Vamos pensar hoje. Hoje são quase 7 bilhões de pessoas. Quantas dessas pessoas seriam salvas? E aí, se a gente for considerar todas as gerações que passaram até agora, qual seria o montante, né? Há quem ainda defenda ali, de maneira incompreendida, a parte de Apocalipse, que fala ali dos 144 mil, né? Não, só seriam 144 mil, não tem mais. Fechou a conta, acabou, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém e já era. Né? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Mas se a gente for pensar, é muita gente que, que, que faria parte, né? Mas ainda cabe sempre mais um. E é esse mais um que nós precisamos buscar, como Israel, como família de Deus, como adeptos daquela promessa, daquele dever, na verdade, que Cristo nos deixou, que é de levar o evangelho a todo mundo, a todas as pessoas, para que então venha o fim. Às vezes parece que a gente não quer que Cristo volte. Às vezes parece que a gente não quer que essa promessa que ele fez também, ela se cumpra através da chegada, né, dele a essa terra para levar os seus. Porque quando nós negligenciamos a tarefa que ele nos deu, de levar o evangelho, de falar para as pessoas desse amor, desse desejo de salvação, nós estamos, parece que, querendo que Jesus não volte, que ele fique ali, Senhor, não, ainda não é o tempo, muitas vezes pelos nossos planos, né? Nós ao mesmo tempo que a gente quer ir para a igreja, a gente quer satisfazer alguma outra vontade nossa aqui, que a gente sabe que se a gente for obedecer a Deus, a gente vai ter que deixar isso de lado. E aí o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. Mas o fato esse Israel, ele precisa crescer e se ampliar cada vez mais. E nós somos parte direta dentro desse
acordo, dentro dessa aliança, né? Se Abraão não vivesse aquilo que Deus pediu para ele, se Noé, se Davi, se Jesus não vivesse aquilo que se esperava dele e colocasse no coração das pessoas a necessidade de salvação, essa salvação não teria chegado a nós hoje. E seria muito egoísta da nossa parte, achar que esse Israel acaba aqui comigo e não querer que outros mais venham a fazer parte dele. Não pode, né, Luiz? Nós somos a última geração, né? Antes de Jesus voltar, até Jesus voltar, nós somos a última geração. Então, nós estamos num compromisso, nós adquirimos o compromisso, nós temos essa bênção que recebemos lá de Abraão para cá, essa bênção, fizemos uma aliança com o Senhor, e se nós fizemos uma aliança com o Senhor, é sinal que nós devemos renovar nossa vida. Renovar, e como a Cacilda acabou de falar, nós entregamos a nossa vida para Cristo por intermédio do batismo. E nós aceitamos, nós cremos, e agora nós precisamos o quê? Anunciar, né? Precisamos anunciar, porque a responsabilidade agora ficou entre nós. Abraão já foi, Isaac já foi, já foi. E agora a mensagem do advento a todo mundo nessa geração está agora no Israel espiritual. Nós. Então, quando a gente rejeita, né? Quando a gente não quer, eu não vou evangelizar, eu não estudo bíblico, eu não estou com vontade, eu tenho compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. O que nós estamos fazendo automaticamente? Não estamos, assim, restringindo a mensagem de esperança? A gente não está restringindo a mensagem do advento a todo mundo nessa geração? Então, a gente precisa... como que está o meu cristianismo? Como é que está a minha vida? Será que eu sou só crente? Será que eu sou só cristão? Será que eu só tenho uma religião? E aí é para a gente pensar um pouco. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida espiritual? Será que eu estou vivendo essa esperança? Será que eu sou o Israel espiritual? Será que eu sou o remanescente? Né? Nós somos remanescentes. A palavra de Deus está falando que nós somos remanescentes. Mas o que eu estou fazendo? Estou me preparando para coisas aí desse mundo, né? Me preparando para as coisas dessa vida, ou me preparando para um dia estar com o Senhor nas nuvens do céu com poder e grande glória. Como diz o hino, né? Vamos estar assim, com os pés na terra e os olhos no céu. Isso que nós devemos fazer. Com os pés na terra e os olhos aonde, Elias? No céu. Né? Então, é o nosso desejo hoje, a vontade de Deus hoje, é que nós venhamos fazer isso. E quando voltar à igreja, né, Luiz? Nós venhamos estar lá na igreja, vibrante, continuar o trabalho, a avançar, apressar, anunciar a volta de Cristo, né? Envolvido com os trabalhos da igreja. É isso, porque hoje, infelizmente, uma observação a mais, o povo está com medo. O povo está com medo da pandemia. O povo não vou para a igreja não, porque eu vou me contagiar. Gente, ontem, só uma observação rápida aqui, ontem, até 11 horas que eu estava lá no velório, foi 40 pessoas de Covid, 40 pessoas de Covid, só ontem até 11 horas. Quem me falou foi gente de lá de dentro, gente que está administrando o trabalho lá. Gente, se a gente for inculcar com isso, a gente vai morrer cedo também. Como a gente estamos vendo aqui, Deus tem os seus aqui na terra. Deus tem os seus.
Nós precisamos fazer a nossa parte, sim, mas a gente não pode ficar bitolado. O povo, eu estou percebendo o povo habitolado pela doença. E Deus não quer isso, gente. Deus não quer isso. Paulo falou assim, que o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Rapaz, pode dizer isso, viu, Luiz? Uma pessoa dizer isso, que o morrer é lucro, isso é porque a pessoa tomou nojo desse mundo. Tomamos Paulo. Então, é isso que nós devemos fazer, né? É fazer a nossa parte. Vamos ser o Israel espiritual, porque Deus deu essa graça para nós. E é isso aí que nós devemos fazer. Cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Com certeza. Amém? Ô, Joel, o pessoal já mandou o link aqui. Você faz a oração para a gente finalizar, então? Oremos. Santo Deus, nós queremos chegar de uma vez, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde. E por esse momento, ó Pai, de estarmos aqui crescendo na graça e no conhecimento por intermédio da Tua palavra entre irmãos. Queremos te pedir que continue com cada um de nós, Senhor, e dando essa certeza no nosso coração que nós somos os remanescentes. E se nós somos remanescentes, ó Pai, nós somos o Israel. E se nós somos o Israel espiritual, nós temos um compromisso contigo. Por isso, ó Pai, nos ajude a colocar em prática, ó Pai, e também, ó Pai, não só colocar em prática, mas levar a mensagem do Advento a todo mundo nessa geração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vou fechar aqui para todo mundo. Vamos lá para o culto, então. Ótimo sábado para todos. Deus abençoe. Obrigado, Joel. Deus abençoe. Deus abençoe.